Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo. Acendamos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos junto ao nosso Deus, uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que se juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Estamos na Semana da Unidade dos Cristãos, onde todas as religiões convergem na busca de uma unidade, de uma vida plena, de um encontro sublime para que possamos conversar a mesma linguagem, os mesmos sentidos e os mesmos valores. Hospitalidade, gentileza fora do comum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 1 a 2 e o versículo 7, nos convida a refletir. Quando já estávamos a salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós e acenderam uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Essas terras pertenciam ao primeiro magistrado da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu e os hospedou amigavelmente por 3 dias. Gentileza deve sempre gerar gentileza, acolhimento e partilha. Partilha da vida, do conhecimento, do amor e da misericórdia. Mesmo sendo estrangeiros, fomos bem acolhidos. Este é um gesto sublime deixado por Deus e que deveria acompanhar todos os dias a humanidade. Em Êxodo 22, 21, vemos: não maltratem o órfão, a viúva, o pobre e o migrante, quem quer que seja, porque eles gritarão por mim e eu escutarei o clamor deles. Portanto, amem o migrante, o estrangeiro, e nunca se esqueçam de que vossos antepassados foram migrantes no Egito. E quem de nós não é descendente de migrante? E quem de nós não tem gente da família que foi migrante? Com qual gesto de gentileza nós acolhemos nossos irmãos haitianos e tantos outros povos que migram por causa de guerras, de tempestade, de catástrofes, enfim, por muitos motivos, e nós muitas vezes não os sabemos acolher. Com gentileza vemos hoje os povos indígenas dos quais nós nos apropriamos da terra que Deus lhe deu como herança. Como nós nos posicionamos diante de tantas injustiças, do racismo, da exploração, da ganância, da destruição da Mãe Terra? Em Lucas capítulo 14, versículo 12 a 24, Jesus foi convidado para um jantar e ficou observando os convidados. Aí Jesus se dirigiu e disse aos que o haviam convidado: quando derdes um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos,
pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando derdes uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Naquele tempo, um homem que estava à mesa com Jesus falou: Feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou os seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite as minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite a minha desculpa. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Para nós refletirmos, hoje estamos celebrando o grande gesto ecumênico de Jesus. Ele é o maior promotor de gentileza e neste evangelho está muito claro. O banquete estava preparado para um determinado grupo e esse não acolheu o convite de Deus. Cada um, com suas desculpas evasivas, foram se afastando. E muitas vezes nós também não nos damos conta de que este é o banquete que Deus preparou para todos nós, para toda a humanidade, mas que precisamos aceitar o convite enquanto estamos nesse mundo. A cada momento da nossa existência, somos convidados e convidadas a participar do banquete novo que o Senhor nos reservou. Desta forma, Jesus nos chama para partilhar e compartilhar de um banquete espiritual, de uma vida nova, sinal do reino de Deus. Para isso, devemos estar totalmente desapegados das coisas materiais, das coisas do mundo. Precisamos estar a serviço do Pai. Isso implica na defesa do planeta Vida aqui onde nós vivemos. Infelizmente, estamos muito entretidos e entretidas nas nossas ocupações, nos nossos projetos pessoais, como se fôssemos viver eternamente aqui na Terra, e recusamos o chamado do Senhor. As coisas com as quais ocupamos o nosso tempo fazem parte do nosso dia a dia. São as que mais nos afastam da intimidade com Deus, porque sempre estamos ocupados demais para ouvir a sua voz, para ver o seu rosto no rosto da humanidade sofrida e rejeitada. Não encontramos tempo para partilhar, para cuidar da vida, para orar, para participar do projeto Vida revelado por Deus, que é o nosso planeta. O Senhor da festa deixou claro que para os seus o banquete havia muitos lugares, e como aqueles que foram convidados não quiseram aceitar o convite, o dono do banquete abriu as portas para todos, em especial os rejeitados pela sociedade, que são os órfãos, as viúvas e os pobres, ou seja, os invisíveis. E podemos ver hoje tantas pessoas que são apenas números, estatísticas, rejeitadas em sua dignidade. O nosso Deus é o único
E aqui notamos que ele se revela Pai de todos os povos, nações, raças e etnias. Ele é o Deus de todas as religiões, crenças e estilos de vida. Muitas vezes o que nós não percebemos é que Deus, sendo único, se manifesta de diferentes formas nas diferentes manifestações religiosas, nas diferentes filosofias e ciências que fazem parte da humanidade. Deus é o Deus da vida e onde há vida, Ele é. Ele é natureza, Ele é o mundo, é o universo. Ele é gentileza e gera gentileza para todos. O que acolhem e fazem a sua vontade. O que Deus quer é que nós sempre façamos a sua vontade, que nós abracemos a sua causa, que saibamos compartilhar nossa vida e nosso ser, para que o mundo seja melhor, mais digno e mais justo. Esse é o caminho. Então, na unidade dos cristãos, há um Deus que quer acolher a e Ele faz parte de tudo que existe. Nós é que muitas vezes discriminamos na nossa forma de ser outras pessoas que vivem outras formas de ser que, na verdade, são a mais digna revelação e manifestação do Deus que é vida. Por isso, eu digo amém, porque gentileza gera gentileza. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Ó meu Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Que todos sejam um, como nós somos unidos. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Vamos orar a oração do Pai Nosso ecumênico. Oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o vento sopre suave sobre a tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair dos teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e que possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.